Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da decisão do Alexandre de Moraes contra o deputado Hélio Lopes, né? A gente falou sobre essa decisão num vídeo que saiu durante a noite aí. O Hélio Lopes ele estava fazendo um protesto lá na Praça dos Três Poderes, armou uma barraquinha dele aqui e estava fazendo a manifestação pacífica dele lá, sem incomodar ninguém, sem violência, ninguém ia fazer nada demais ali, coisa e tal. Só que aí o pessoal quis tirar ele de lá, a Polícia Federal, a Polícia Militar foi lá tirar ele, não saiu. Vieram outros deputados também em solidariedade a ele. E aí o senhor Alexandre de Moraes, que está lá em Roma, fugindo lá na embaixada, no consulado brasileiro em Roma, mandou uma ordem para proibir manifestação na Praça dos Três Poderes, alegando que é risco de repetir o 8 de janeiro. Um absurdo completo isso. Manifestação pacífica, não tem nada de errado, mas ficou pior. Depois disso, ele fez uma outra manifestação ampliando a proibição de manifestações em Brasília. Esse cara tá. O que ele acha que ele está fazendo? Viramos um estado de exceção, né? Porque ele está sendo acusado pelo Trump, porque ele está sendo punido pelas besteiras que ele fez. Ele quer agora proibir o Brasil inteiro de funcionar, não pode ter manifestação, não pode ter protesto, porque eu estou numa situação delicada. A verdade é essa, tá? Eles estão morrendo de medo, porque eles querem vender a ideia de que o Trump está fazendo uma intervenção indevida no Brasil. Neste momento, tem um monte de gente da esquerda tentando convencer o pessoal no mundo inteiro de que não, que está sendo uma injustiça e não sei o que lá, o que é mentira, está sendo super justo o que o Trump está fazendo aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes merece o que ele está passando e muito mais do que isso. Mas a preocupação deles é que tiver protesto contra isso. Agora, nesse período específico, a situação fica complicada para eles convencerem o resto do mundo de que está havendo uma ditadura aqui no Brasil. E aí o que eles fazem? Eles impõem um estado de exceção, proíbem a manifestação ali, o livre encontro de pessoas. Esse tipo de medida só pode ser tomado em estado de defesa, estado de sítio. Tem que ser aprovado pelo Congresso esse tipo de medida. E o Alexandre de Moraes achou por bem tomar a decisão, afinal ele está mandando no Brasil mesmo, ele faz tudo o que ele quiser, ninguém impede o cara, né? Essa notícia foi sugerida por, entre aspas, Democracia, Peter Eve Adão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu ontem, vocês sabem, o deputado Hélio Lopes, né, o Hélio Bolsonaro, como ele foi eleito, resolveu fazer um protesto, colocou uma tarja, né, um esparadrapo na boca para dizer que está censurado, que não pode falar nada, e sentou lá na Praça dos Três Poderes, quietinho, falou que vai ficar lá com a Bíblia e com a Constituição dele lá na barraca, e só isso e mais nada, não ia falar nada com ninguém, não queria que ninguém fosse para lá, ele está ali sozinho, é um protesto pessoal dele, coisa e tal. E isso causou confusão, por quê? Porque chamou a atenção de todo mundo, estava enchendo de gente lá. Aí o Alexandre de Moraes ficou apavorado, falou, não podemos deixar isso acontecer e coisa e tal, como típico ditador, proibiu manifestação. Está aqui a decisão dele, aqui uma decisão, mais uma vez com erro de português aqui, ó. A remoção dever ser realizada imediatamente. É o que eu falo para você, é que eu acho que a equipe que estava com o Alexandre de Moraes, o pessoal começou a medrar, não está querendo fazer mais nada. Então o Alexandre de Moraes, ou ele próprio está fazendo as coisas, ou então quem sobrou na equipe é o pessoal super incompetente, sei lá, só sobrou o faxineiro lá da sala dele, ou o guardinha lá da sala dele, o pessoal que entendia mesmo disso não está fazendo mais nada lá. Então começou a ter esses erros grotescos, né, de linguagem aqui, né? Esse aqui foi o mandado de intimação que a gente falou na madrugada, né, no vídeo da madrugada, em que no inquérito das fake news, então, pô, que história é essa? Como é que o inquérito das fake news, que fake news que o Hélio Lopes estava falando calado lá, sem falar nada, ele estava fazendo fake news, é isso? Ou seja, de novo, o Alexandre de Moraes entende que o mundo está contra ele, porque ele está errado, e daí o mundo critica ele, e qualquer um que critica ele está contra ele, está atacando ele, está fazendo um ataque, coisa e tal. Então, como eu falei, ele pediu a remoção imediata e proibição de acesso de deputados e não sei o que lá, como se pudesse prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública. Outro absurdo completo, que eu já falei sobre isso no vídeo mais cedo, não vou me estender nisso daqui, né? Enfim, mostra o cara desesperado com isso, ele sabe que está na balança, o que ele não sabe ainda é que essa tentativa da esquerda de convencer as pessoas no mundo
de que ele está certo, de que não está acontecendo nenhum exagero aqui no Brasil, que é só o Bolsonaro ele está dizendo que o Bolsonaro está se vitimizando. Não, o Bolsonaro é vítima, ele está sendo perseguido, todo mundo sabe que está sendo perseguido, né? Evidentemente que ele está sendo perseguido. Então não está se vitimizando, não, ele é vítima de fato dessa história, né? E aí, eles não têm nenhuma chance de convencer as pessoas disso, porque esse é um dos motivos pelos quais o Trump fez essa ação contra o Brasil. Porque está muito óbvio, não é uma questão de, mais ou menos, e não sei o que lá, vamos ver. Não porque o juiz deu uma decisão dura e coisa e tal. Esse tipo de coisa, é lógico, é repreensível, é uma coisa ruim, mas não é uma ditadura. Um juiz dá uma decisão errada. Mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo é muito mais do que isso. Ele está seguidamente violando direitos humanos em várias decisões ao longo do tempo, em um monte de situação, né? Enfim, e mais uma vez ele usando aqui aquilo que eu falo para vocês, que é o modus operandi de todo ditador. A ditadura militar no Brasil fazia a mesma coisa. Abria um inquérito para apurar um fato que não era um fato determinado. Veja, inquérito é para você apurar um fato determinado, tipo assim, roubar o seu carro. Aí a polícia pode abrir um inquérito para investigar quem é que roubou o seu carro, quando é que o seu carro foi roubado, de que forma que ele foi roubado. Mas teve um fato nisso daí. O fato foi, o seu carro foi roubado. Né? E todos os inquéritos deveriam ser alguma coisa assim, com um fato determinado e coisa e tal, e um tempo curto, né? E o que acontece nas ditaduras, né? A ditadura, ela sabe que não tem como controlar as pessoas, então, na época dos militares, eles faziam a mesma coisa, abriam um inquérito para investigar, sei lá, movimentos de perturbação da ordem na cidade, né? Então, os estudantes estavam fazendo protestos, perturbando a ordem na cidade. Isso não é um fato determinado, teve vários protestos em vários lugares, então, e aí eles mantinham esse inquérito aberto e nunca chegavam na conclusão do inquérito. Por quê? Porque não tem nada, né? O inquérito é usado para se aplicar medidas cautelares como punição. Então você fazia prisão preventiva, você fazia censura, você fazia bloqueio de bens, você fazia levantamento de sigilos, tudo com base em medidas cautelares, supostamente de um inquérito, só que não é um inquérito de verdade, porque ele nunca vai chegar ao final, não tem nada nisso daí. Os militares faziam a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui, abriu esse inquérito, que é o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca e não vai acabar nunca, porque né, onde o Alexandre de Moraes recorre nesse caso, ele quer dar uma ordem aleatória. Ele está preocupado que o pessoal está percebendo que ele virou um ditador e quer acabar com isso. Então, ele dá uma ordem aleatória. Como é que ele vai dar essa ordem? Tem que botar em algum inquérito. Então, o que ele faz? Ele pega esse inquérito que é... Qual que é o fato determinado de fake news? Tem fake news? Tem fake news aqui amanhã, mas não é um fato determinado. Então ele está criando um inquérito que não acaba nunca, nunca vai chegar na fase de processo, porque ele sabe que não tem nada nisso daí, e ele só fica usando o inquérito para usar medidas cautelares e intimar pessoas e proibir, ameaçar, prender e mais um monte de coisa, sem absolutamente nenhuma razão. Ele estava justificando que isso aqui é por medo de se repetir o 8 de janeiro, sendo que era um protesto pacífico, silencioso, não tinha nada de 8 de janeiro, nada da proposta daquela época, ou seja, não tinha nenhuma lógica isso, né? Aí, o pessoal colocando aqui, o Alexandre de Moraes estudou, né? Bom, e o mais engraçado é isso, o pessoal tá falando que não, que isso aí não é o Alexandre de Moraes que faz, são os estagiários dele lá no escritório, né? E normalmente seria isso mesmo, tá? Mas justamente, normalmente você não tem esses erros tão crassos assim, porque o pessoal que é estagiário em escritório de advocacia ou em gabinete de ministro, assim, são pessoas que ganham bem, né, têm um bom salário, coisa e tal, e estão acostumadas a usar corretor ortográfico, né? Estão acostumadas a fazer uma revisão mínima, né? Só que o que está acontecendo? O que eu suspeito que está acontecendo? Como o pessoal já viu que essa coisa vai dar merda, que não tem como reverter esse tipo de situação para o Alexandre de Moraes, muita gente já está querendo evitar falar com o Alexandre de Moraes ou ter contato com o Alexandre de Moraes, e talvez ele esteja com dificuldade mesmo de fazer a própria equipe obedecer ele, a ponto de ele próprio fazer essas coisas aqui. Eu não descarto isso não, tá? Eu acho que é uma possibilidade mesmo, né? Aqui, eu determino ainda que o governador do Distrito Federal seja pessoalmente intimado com a determinação de não permitir nenhum novo acampamento na Praça dos Três Poderes após o cumprimento da presente decisão. Ué, mas então que negócio é esse, né? Como é que não pode protesto na Praça dos Três Poderes? A praça foi feita para isso, para ter protesto, né? Em tese, é a coisa boa da democracia. Lá na Ucrânia, um país em guerra, o pessoal foi protestar lá nas ruas na Ucrânia, foi protestaram vários dias, depois o Zelensky voltou atrás, né? É uma lei que ele tinha assinado lá sobre anticorrupção e coisa e tal, ele voltou atrás e beleza, acabou os protestos. É assim que funciona numa democracia. O Zelensky proibiu o protesto, o Putin proíbe o protesto. Prisão de não sei quantos anos para quem protestar lá na Rússia. O Zelensky não. Permitiu o protesto e entendeu, realmente tem razão, mudou a lei lá, voltou a lei porque estava antes, né?
Depois da decisão da madrugada, ele emitiu mais uma decisão hoje pela manhã. Dessa vez ele não errou nada não, mas olha só. Em complemento à decisão anterior, pelos mesmos fundamentos, para garantir a segurança pública e evitar novos eventos criminosos semelhantes aos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, determino a proibição de qualquer acampamento no raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, esplanada dos Ministérios, obviamente em frente aos quartéis das Forças Armadas. Intime-se as mesmas autoridades referidas na decisão anterior imediatamente. Ciência PGR, Brasília, 26 de julho de 2025. Mais uma decisão dele tomada lá do consulado brasileiro em Roma, onde ele está refugiado nesse momento, né? Ou seja, mais uma decisão absurda que não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum propósito. Então não pode ter protesto, não pode ter protesto contra o STF nesse caso, né? É uma coisa assustadora isso daqui, porque isso é um caso de exceção, né? Vocês sabem o que é o estado de sítio e o estado de defesa que estavam na Constituição e que, segundo diz a acusação do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro planejou decretar estado de sítio, né? O estado de sítio consiste justamente no direito do executivo de levantar alguns direitos básicos, como, por exemplo, o direito de manifestação. Então, no caso do estado de sítio e estado de defesa, o executivo pode determinar que está suspenso o direito de livre manifestação. Geralmente isso é feito em virtude de você estar no meio de uma guerra, ou de você estar no meio de uma entidade, um problema nacional sério, uma catástrofe nacional séria. Então você decreta o estado de sítio, o estado de defesa e limita alguns direitos, como o direito de livre manifestação. O Alexandre de Moraes não precisa de nada. O Alexandre de Moraes, porque ele não quer, ele não gosta. Ele não gosta, vamos fazer isso daqui, vamos proibir tudo e coisa e tal. E isso daqui, ele está querendo entender também, está querendo fazer uma associação que é o seguinte, tá vendo? Eu estou lutando ainda contra os golpistas não acabaram, eles continuam. Ele botou os deputados no inquérito das fake news também, esses deputados que estavam ontem na Praça dos Três Poderes. Agora, qual lógica tem isso? Que ideia tem isso? Todo mundo que o Alexandre de Moraes não gosta, que critica ele bota no inquérito das fake news. É um negócio que não tem nenhum cabimento, é um absurdo completo, esse cara tá descontrolado, né? Infelizmente, a polícia obedeceu, fechou a Praça dos Três Poderes, inclusive para turistas, ninguém pode entrar na Praça dos Três Poderes. Tá aqui, ó, aqui, ó. Tá com tudo fechado. Isso aqui é a democracia brasileira, representa muito bem a democracia brasileira. Um monte de placa de polícia aqui, proibido, não sei o que lá, a grade, coisa e tal. Ninguém pode entrar na Praça dos Três Poderes, que foi a praça que foi projetada para ser o local de manifestação do governo, né? Projetada para ser o centro cívico, onde a população protesta contra atos do governo num regime democrático. E tá proibido. Tá proibido por quê? Porque o Xandão tá chateado que ele perdeu o visto para Disney, que ele vai tomar uma Magnitsky na cara muito em breve, e daí ele tá chateado com essa situação toda e quer evitar protestos aqui. Por quê? Porque tá com a ideia de que ele vai convencer as pessoas de que o que tá acontecendo aqui no Brasil não é uma ditadura, não é um abuso e coisa e tal. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele tá perdendo tempo, né? Bom, vamos ver por quanto tempo vai durar. Lembra que dia 3 de agosto, né, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, tem as manifestações em vários lugares do país. Eu vou estar lá em Copacabana por volta das 11 horas, às 11 horas em ponto, eu vou estar no posto 5 lá em Copacabana. Quem quiser se encontrar comigo, eu prometo que eu vou estar às 11 horas em ponto ali. Depois eu vou sair para outro lugar, mas se quiser me encontrar, 11 horas, posto 5, em frente ali, na Nossa Senhora de Copacabana, né, em frente ao posto 5 ali, eu vou estar por ali. Então, aí a grande questão, né? Isso aqui também é, de certa forma, para botar medo. Não que não pode ter manifestação e coisa e tal. Vão ser grandes as manifestações do dia 3 de agosto, hein? Vão ser muito grandes realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final.